pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História. No vídeo de hoje eu vou continuar com a série sobre os presidentes do Brasil. Nós já falamos sobre o governo mais longo, o governo mais curto da história. Falamos também sobre os presidentes que faleceram antes de tomar posse, os presidentes que foram impedidos de tomar posse e também sobre os presidentes que renunciaram. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os presidentes que não completaram o seu mandato por motivo de doença ou falecimento. Então, vamos lá conferir quem foram eles? O primeiro presidente da nossa lista é o Afonso Pena, que governou o país entre os anos de 1906 e 1909. O Afonso Pena era uma forte liderança política no estado de Minas Gerais. Lembrando que nesse momento, início do século XX, o Brasil passava pelo que nós chamamos de República dos Cafeicultores, durante a Primeira República ou República Velha, e os estados mais poderosos do país eram São Paulo e Minas Gerais. Durante o mandato do Afonso Pena, foi instituído o Convênio de Taubaté, em 1907, a política de valorização do café, um acordo entre os governos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que eram os três maiores produtores de café do Brasil, com o governo federal, onde o governo comprava e estocava o excedente de café. E por conta disso, o governo brasileiro teve que pegar empréstimos no exterior e acabou aumentando a dívida externa brasileira para beneficiar os cafeicultores. O Afonso Pena iria terminar o seu mandato no dia 15 de novembro de 1910, mas ele foi vítima de uma pneumonia e acabou falecendo no dia 14 de junho de 1909. Então, ele não terminou o seu mandato, que foi concluído pelo seu vice na época, que era o Nilo Peçanha. O único presidente da história do nosso país que foi afastado por motivo de doença foi o Arthur da Costa e Silva, que governou entre os anos de 1967 e 1969. Costa e Silva foi o segundo presidente da ditadura militar, substituiu o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele era considerado da chamada linha dura do Exército Brasileiro. Durante o governo Costa e Silva, a repressão aumentou muito, onde começou a aumentar a repressão a movimentos populares, a movimentos sindicais, greves e passeatas foram proibidas. Em 1968, houve o episódio da morte do estudante Edson Luiz no Rio de Janeiro, que provocou aí uma reação da sociedade, que levou à passeata dos 100 mil. E ainda no ano de 1968, no dia 13 de dezembro, entrou em vigor o Ato Institucional número 5, considerado golpe dentro do golpe, o ato institucional mais rígido de toda a ditadura militar, que durou 10 anos e tirou diversos direitos da população brasileira. Costa e Silva estava no exercício aí do seu mandato, ele foi vítima de um acidente vascular cerebral, um AVC, em agosto de 1969. Foi levado ao hospital, só que ele não foi substituído pelo seu vice. O seu vice era o Pedro Aleixo. Falei dele num vídeo anterior, de presidentes que foram impedidos de tomar posse. Pedro Aleixo era um civil. Foi formada uma junta governativa militar que governaria o país até que o sucessor do Costa e Silva fosse escolhido. E o sucessor dele foi o general Emílio Médici, que assumiu o poder em 1970 e completou aí a fase mais repressora da ditadura militar no Brasil. Então, Costa e Silva não terminou o mandato por questões de saúde, só que ele acabou falecendo no dia 17 de dezembro do mesmo ano. Então, ele não faleceu durante o exercício do mandato, ele já tinha sido afastado, aliás, um AVC que deixou sequelas muito extensas e o impediu de continuar governando o país. E para encerrar a nossa lista, olha nós novamente falando sobre Getúlio Vargas, presidente que por mais tempo esteve no poder na história do nosso país. Aliás, também tem um vídeo sobre isso. O último governo Vargas durou de 1951 a 1954.
Ele saiu do poder em 1945, prometendo voltar nos braços do povo. Só que foi um governo extremamente tumultuado, com características, né, muito populistas, economicamente falando. O Vargas queria proteger a economia brasileira, então adotou medidas protecionistas que desagradaram muito as empresas estrangeiras. O Vargas também sofria oposição muito grande na mídia, especialmente no jornal dirigido pelo Carlos Lacerda, que era o seu grande opositor político. A vida do Vargas foi se tornando cada vez mais difícil, com uma oposição crescente. Ele governava aí somente com o apoio do povo mesmo, né? O Congresso não o apoiava, a mídia o atacava de todas as formas. E em 1954 aconteceu o episódio do atentado ao Carlos Lacerda, que estava acompanhado do Major Henrique Vaz, da Aeronáutica, atentado da Rua Toneleiros, no Rio de Janeiro. Nesse atentado, o Major acabou sendo morto e o Carlos Lacerda levou um tiro no pé. E aí, né, aquele escândalo todo, o Lacerda afirmava que o Vargas tinha mandado matá-lo, até que se descobriu aí que a pessoa responsável pelo atentado tinha ligações com Gregório Fortunato, que era chefe da segurança pessoal do presidente Getúlio Vargas. A pressão sobre ele se tornou tão grande que no dia 24 de agosto de 1954, Vargas tirou a própria vida. Se suicidou com um tiro no coração, Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, sede do governo federal à época, e nos deixou um documento extremamente importante, a sua carta-testamento, onde ele termina dizendo que ele estava saindo da vida para entrar na história. Então, morre o homem Getúlio Vargas e nasce o mito Getúlio Vargas. As pessoas choravam desesperadas no caixão dele ali no Rio de Janeiro, onde foi feito um velório. Uma multidão o acompanhou o cortejo, melhor dizendo, né, até o aeroporto, até, né, o translado do corpo para o Rio Grande do Sul, porque o Vargas era gaúcho, natural de São Borja, né, onde foi feito o sepultamento. E depois do suicídio do Vargas, uma crise política gravíssima atingiu o país, que levou ao mandato mais curto de um presidente na nossa história, que também mostrei num vídeo para vocês, o Carlos Luz, que ficou 3 dias aí no governo, e uma crise institucional muito grave. Eleições presidenciais foram realizadas, o JK, né, Juscelino Kubitschek, foi eleito, mas existia aí uma forte pressão dos setores conservadores para que ele e o João Goulart, seu vice, não tomassem o poder, uma sucessão aí de presidentes entre finalzinho de agosto de 1954 e até o ano de 1955, quando o Brasil termina aí sob um estado de sítio, essa era Vargas, até que, né, com Vargas já morto, claro, até que o Juscelino assumisse o poder em 1956. Então, a história de Getúlio Vargas termina aí, né, dessa forma trágica, tirando a sua própria vida, se criando aí um herói para a população brasileira. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quiser saber mais alguma coisa sobre os presidentes do Brasil República, deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir o vídeo, de compartilhar com os seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou deixar como tela final o vídeo sobre os presidentes que renunciaram, que desistiram do seu mandato. Então, muito obrigada a todos por terem me acompanhado até aqui. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!